No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Senhor, neste momento em que tocamos as Sagradas Escrituras, a tua palavra, a revelação divina aos homens, precisamos, reconhecemos que necessitamos da unção do teu Espírito, tanto na ministração, quanto para ouvir, entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã, através da leitura dos evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, confiando no teu auxílio, no teu socorro, na tua ajuda, tocamos, Senhor, nas Sagradas Escrituras e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Ok. Versículo 26 diz que no 6º mês da gravidez de Isabel, se formos ver o contexto do relato de Lucas, né, o anjo Gabriel fala com Zacarias, anuncia o nascimento de João Batista, o precursor, e agora Isabel, que estéril, e também uma mulher já de idade avançada, não teria como conceber por meios naturais, mas um milagre de Deus, à semelhança do que aconteceu com Sara, quando concebeu Isaac, se deu agora com Isabel. E Lucas informa que no 6º mês da gravidez de Isabel, o mesmo anjo Gabriel agora é enviado a Nazaré, a uma cidadezinha da Galiléia. E Nazaré, 500, 600, 700 habitantes. Era uma aldeia, não era uma cidade. Era uma aldeia, 500, 600, 700 moradores. Na sua grande maioria, pessoas que nasceram e cresceram ali. Todo mundo se conhecia. Maria era natural de Nazaré, mas ela estava noiva, comprometida com um homem de Belém, da família de Davi. Ok? Só para a gente ir se situando. E aí o anjo aparece para essa mulher. Lucas coloca aqui uma virgem desposada. Ela estava noiva, estava comprometida com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Está informando aqui tudo direitinho. E ele
entra na presença, entra na casa onde ela estava, e entrando o anjo aonde ela estava, versículo 28, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então a Bíblia, ela tem alguns pontos que nós não podemos negligenciar nada. Quando ele diz assim, que Maria foi muito favorecida, o que é receber um favor? Quando alguém lhe dar algo, ou lhe paga, ou lhe vai te presentear, ou te premiar com algo que você fez por merecer, isso não é favor. Você fez por merecer, não é favor. Mas quando ele diz que ela é muito favorecida, ela não fez por merecer essa graça que ela está para receber. É claro que nós entendemos que trata-se aqui de uma jovem, né, virtuosa, com as suas qualidades. Afinal de contas, ela seria agraciada, favorecida com o fato de ser a mãe do Salvador. Mas será que não haviam outras? Sim, haviam. Mas Deus encontrou em Maria os critérios necessários para que ela se tornasse a mãe do Salvador. Havia chegado o momento, dentro da agenda divina, da agenda de Deus, havia chegado o dia. Deus não tinha mais por que esperar. Todas as circunstâncias necessárias, todo o contexto social necessário para que o Salvador viesse ao mundo, havia chegado. E esta jovem estava desposada com um homem da família de Davi, porque o Salvador tinha que ser reconhecidamente um descendente de Davi. Se Maria tivesse desposada com um homem de uma outra família que não fosse da de Davi, ela não serviria. Mas Deus encontrou ali todos os elementos necessários para que a sua palavra, para que as suas promessas se cumprissem exatamente como ele disse, no tempo determinado por Deus, não pelos homens. Desde a queda de Adão e Eva, os homens e as mulheres de Deus estavam orando por este momento, em que Deus haveria de enviar aquele que pisaria a cabeça da serpente, o filho de Eva, que haveria de nascer para pisar a cabeça da serpente, destruindo o jugo do pecado. E por que Jesus não nasceu antes? Por que demorou tanto? Isso é uma pergunta que teremos, para termos a resposta exata, só lá na glória, perguntando diretamente para Deus. Mas o fato é que se levou todos esses anos. Vejam que Deus foi preparando uma nação, um povo, separando um casal, para que este momento chegasse. Então entendam, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que você e eu não entendamos, Deus está no controle das coisas boas e das coisas ruins. Até as coisas ruins que nós oramos para que não aconteçam. Quando elas acontecem, Deus está no controle, porque tudo isso faz parte do plano de Deus. Versículo 28. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Pense por um momento comigo. Quantos favores nós recebemos e já recebemos e continuamos recebendo da parte de Deus? Quantos? Muitos. E nós nos alegramos com isso. Alegre-se. Pense nos favores, nas bênçãos que você já recebeu da parte de Deus. O perdão dos seus pecados, a salvação, a vida eterna, a tua família, a tua vida, a tua saúde. Apesar dos problemas e das lutas que todos nós enfrentamos, pense
no favor do Senhor para contigo e alegre-se. Louve ao Senhor por isso. Não deixe que as circunstâncias abatam, roubem a sua alegria. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Isso não fez com que os problemas de Maria, que as suas preocupações, fossem resolvidas. Não, muito pelo contrário. Os seus problemas aumentaram. Uma jovem comprometida, grávida, como explicar isso para o seu noivo? Como explicar isso para os seus pais, para a sua família, para a sociedade, para essa aldeiazinha aí composta de 500 a 600 habitantes? Essa gravidez. Os problemas aumentam, apesar dela ter sido favorecida por Deus. O fato, entendam isso, de nós sermos abençoados e favorecidos por Deus, não significa que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Alguns sim. Muitos dos nossos problemas vão ser resolvidos. Outros não. E outros serão gerados. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão comigo? Estamos há 2000 anos atrás. Maria não tem entendimento do que está acontecendo. Vamos nos colocar no lugar dela. E quando nós pensamos em Maria, nós pensamos numa jovem aí de seus 20 e poucos anos. E isso não é verdade. Na cultura dessa época, nessa região, e até nos dias de hoje, não Israel mais, mas nessa região, as jovens são comprometidas, elas se tornam muito jovenzinhas, muito novas. Maria devia ter em torno de 15 anos. Tem historiadores que dizem até que ela devia ter em torno de 13 anos. Mas vamos botar 15 aí para ajudar a nossa compreensão, a aceitarmos essa realidade. Mas estava comprometida com um homem em torno dos seus 30 anos. É a cultura daquela sociedade. E eu não tenho agora tempo para isso, e também não é o propósito dessa mensagem, de explicarmos alguns pontos positivos dessa cultura. Isso vai ficar para um outro momento, para uma outra ocasião, para a escola de discípulos. E ela recebe essa mensagem. E o versículo 29 diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se. Você não se perturbaria? Se coloque no lugar dessa jovem, nascida num contexto de uma cultura religiosa muito rígida, vivendo numa aldeia onde todo mundo se conhece, onde todo mundo fala da vida de todo mundo. E o anjo ainda não explicou o que está para acontecer, só disse que alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. E ela se perturbou com isso. Ela se assustou. O que isso quer dizer? Perturbou-se muito. E esse muito não está aqui por um acaso. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula da palavra de Deus está aqui por acaso. Perturbou-se muito. E pôs-se a pensar. Maria era uma jovem que pensava. Nós vamos ver aí alguns textos que ela pensava. As coisas aconteciam, ela ouvia, ela via. E ela pensava, ela ponderava, ela ficava refletindo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Ela não tinha assim uma resposta, já sei o que é isso aí. Não, ela ficava pensando, meditando, matutando. Pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo, percebendo a perturbação, diz a ela, no versículo 30, Maria, não temas, fica calminha, toma essa água com açúcar, não fique aflita. Por quê? Achastes graça diante de Deus. Mais uma vez, graça. O que é graça? Vocês sabem a diferença? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não sei
se fixou. A diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia, né? Se algum dia você tentar, se alguém não entender ou achar que entende, uma maneira simples de explicar. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Entenderam? O castigo que nós merecemos, Deus não nos dá. Isso é misericórdia. E graça é quando Deus nos dá algo bom, maravilhoso, que nós não merecemos. Você não merece, mas Deus dá. Isso é graça. Você merece o chicote, mas Deus não dá, porque Ele é misericordioso. Então, ela achou graça. Ela não é merecedora de ser a mãe de Jesus. Mas Deus resolveu agraciá-la com essa bênção. De todas as mulheres que já viveram sobre a face da terra, ela teve essa experiência única, que nenhuma outra mulher experimentou ou vai experimentar, não mais, acabou. É o tipo de bênção que foi dada, concedida a uma pessoa e não se repete. Ela achou essa graça. Mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela vem acompanhada de responsabilidade. Quando nós recebemos algo da parte de Deus, isso traz responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós queremos muito de Deus, mas entenda que esse muito de Deus vai trazer também muita responsabilidade. E que isso vai ter que mudar, transformar as nossas vidas. Nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira que nós estávamos vivendo até então, quando nós recebemos algo da parte de Deus, graciosamente. Tem que haver uma mudança. O perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, tem que gerar mudança. Não é para a gente continuar vivendo de maneira inconsequente. Não que Maria vivesse uma vida inconsequente, ela estava levando uma vida ali natural. Era uma jovenzinha temente a Deus, que respeitava, seguia os preceitos da lei do Senhor, estava agora comprometida, iria se casar, estava se preparando para uma vida matrimonial. E os anseios, os sonhos das pessoas, dos homens e mulheres daquela época, eram muito simples. Era trabalhar e sustentar. Os homens eram o quê? Aprender uma profissão. Na sua grande maioria, seguiam a profissão do pai. Não existiam escolas técnicas para se aprender uma profissão. Professores eram caríssimos. Não existiam escolas públicas. Então, o jovem que queria aprender uma profissão, o professor mais barato que ele tinha ao seu alcance era o seu próprio pai. Então, se o pai era pastor de ovelhas, ele vai aprender o ofício de pastor de ovelhas, de carpinteiro. Provavelmente José era filho de carpinteiro, era neto de carpinteiro, e cresceu aprendendo a profissão do pai. Isso ia passando. Pescador, Pedro, filho de pescador. Provavelmente os filhos de Pedro seriam também, já estavam fadados ao destino de serem pescadores. Esse era o contexto. Então, o menino, quando alcançava a idade de 12 anos, ele já começava a trabalhar com o pai, aprendendo um ofício, um trabalho, porque, afinal de contas, ele vai crescer, ele precisa se sustentar e sustentar a sua família, a sua esposa, os seus filhos. E as meninas?
de se casarem, de terem filhos, de cuidar da casa. Você vê que as expectativas eram muito simples, comparado com as expectativas dos jovens de hoje. As oportunidades eram muito limitadas. E agora surge esse anjo. Num belo dia está Maria lá, quem sabe, pensando nas bodas, está se preparando, aprendendo como ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, recebendo instruções das mulheres mais velhas, e aí aparece esse anjo com essa novidade. E diz para ela, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande. Atentem. Vocês não sabem nada a respeito da vida de Jesus, ok? Vocês estão recebendo agora essa informação agora. O anjo está falando para Maria e para vocês. Vocês estão atrás da porta ouvindo o papo do anjo com Maria. E ele está falando, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 35, o finalzinho. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Gente, com toda sinceridade, em qual a mente louca iria conceber que este, a quem o anjo está dizendo que é o Filho do Altíssimo, Deus, Senhor, que vai receber o trono de Davi, que reinará para sempre, que o seu reinado não terá fim, que o final, entre aspas, seria morrer numa cruz, crucificado pelos romanos, abandonado e traído e entregue nas mãos dos romanos pelo seu próprio povo, a quem ele veio salvar. Vocês acham que Maria? Não. O que Maria pensou naquele momento? Ouvindo essas palavras, meu filho vai ser grande, vai ser rei. Qual foi o entendimento de reinado que veio à mente dela? De Davi, de Salomão. Ele vai ser rei, ele vai libertar Israel do jugo romano, ele vai restaurar a liberdade de Israel, voltará aos anos gloriosos do rei Salomão, riqueza, prosperidade, onde nós poderemos sonhar um pouco mais além do que o pão de cada dia, com prosperidade, riqueza. Foi o que ela pensou. É o que qualquer um de nós pensaria. Mas, como eu costumo dizer, o dicionário de Deus é diferente do nosso. O que para nós é pequeno, para Deus é grande, e vice-versa. O que para nós é fraqueza, para Deus é fortaleza. Isso aí está nas Escrituras. O que para nós às vezes é timidez, é covardia, no dicionário de Deus é um comportamento de coragem. Mas nós estamos aqui no início da era cristã. Ok? Então, mente santa. Então, nós estamos criando aqui, tentando, com a ajuda do Espírito Santo, compreender o que está se passando agora na mente e do coração de Maria. Ela não recebeu essa revelação de que o filho dela um dia seria traído, açoitado, flagelado, que iria morrer daquela maneira drástica e terrível. Não. Também não sabia que depois de 3 dias ele iria ressuscitar, não sabia de nada. A história está em pleno desenvolvimento dos fatos. A revelação de Deus plena está
acontecendo. Ok? Mateus capítulo 1, versículo 18 e 21. Lucas registra a ação do anjo Gabriel, a informação, a revelação do anjo Gabriel para com Maria. Mateus registra agora o mesmo anjo falando com José. Com Maria, ele fala, ele se apresenta. Não é uma visão, não é um sonho, ele se apresenta. É uma manifestação física de um anjo falando com uma pessoa. Com José, ele já age de maneira diferente. Ele se apresenta através de um sonho. E Deus vai usar essa ferramenta, esse mecanismo, de falar com José, o sonho como um meio de comunicação com José. Não essa revelação direta, mas através do sonho. Sonhos reais. Então, Mateus 1, 18. Lembrando que o Evangelho de Mateus está sendo escrito com a finalidade de alcançar o povo judeu. Por isso que ele não fala de Maria, fala de José, porque o descendente de Davi era José e não Maria. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tendo relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa informação a gente já tinha lá em Lucas. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Maria foi e comunicou a José o que havia acontecido. Se coloque agora no lugar de José. Você iria acreditar ali de primeira? Glória a Deus, aleluia, que coisa boa que você está me falando. Eu acredito piamente nessa história. Foi um choque para José. Foi um choque. Ele ficou perturbado. Ficou sem saber o que fazer. Mas Mateus registra, diz que ele era um homem justo. Justo no sentido que ele não era vingativo. Porque ele, como noivo, ele poderia denunciar Maria e Maria seria morta por adultério. Mas ele não faz isso. Porque ainda que ele tivesse a desconfiança de que ela estava mentindo, ou a certeza de que ela estava mentindo, ele não quis se vingar, ele não quis denunciá-la, ele não quis vê-la morta, ele não quis se envolver com isso. Ele simplesmente, em silêncio, se afasta, se retira. E deixa Maria, então, vamos ver o que acontece. Quando os pais dela descobrirem, quando a sociedade descobrir, mas eu, José, não quero me envolver nisso. Entregou na mão de Deus, por ser um homem justo. Resolveu deixá-la secretamente. Não saiu fazendo, olha, o noivado está desfeito, não procurou os pais de Maria para desfazer o noivado, para pedir o dote de volta. Ele não quis saber disso. Prova que ele era um homem justo, bom. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu então sua mulher.
Versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este versículo nós encontramos também nas Bíblias católicas. E o que nós entendemos aqui? Que ele tomou Maria como sua mulher, contudo, não a conheceu, não teve relações sexuais com ela, até que, enquanto ela não deu à luz. Depois que o menino Jesus nasceu, passou o tempo ali da purificação, eles eram casados. E depois disso, passaram a ter relações sexuais, como todo casal. E tiveram filhos e filhas, conforme o mandamento do Senhor: crescei e multiplicai-vos. Qual a dificuldade de aceitarmos isso? É porque nós vemos de uma cultura católica que nos ensinou a virgindade perpétua de Maria. E isso não é verdade, como nós vamos ver em outros textos aqui. Nós estamos a poucos dias do Natal. Então nós vamos aqui tentar desconstruir algumas coisas fantasiosas com relação a essa questão do Natal, de estabelecer nas nossas mentes, nos nossos corações, o Natal bíblico. Ok? Bom, Lucas, capítulo 2, vamos voltar ao Evangelho de Lucas. Muito conteúdo bíblico, além do normal, até para mim. Capítulo 2. Então, o anjo já falou com Maria, já falou com José, as coisas estão resolvidas, o noivado seguiu, eles se casaram. Aí no capítulo 2, Lucas registra o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Fato histórico. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então ele faz uma viagem de 156 quilômetros, de Nazaré até Belém, porque o recenseamento teria que ser feito na sua cidade natal. Não poderia ser feita na cidade agora de habitação, de moradia, mas na cidade natal. Belém era uma cidade pequena, uma aldeia pequena, com aproximadamente aí 300 habitantes. Agora, todas as pessoas, todos os descendentes, todas as pessoas que nasceram em Belém, que eram descendentes de Davi, por causa do recenseamento, tiveram que ir para Belém. Tudo ao mesmo tempo. Não havia quando fala assim que não encontrou hospedagem, a hospedagem não era em hotel, não era pousada. Ok? Não existia esses aplicativos que você fazia uma reserva para garantir o teu quarto lá. Não. Foram. Na expectativa de chegar lá e encontrar a hospedagem, porque a hospedagem fazia parte da cultura. Então foram, na esperança de chegar em Belém e encontrar hospedagem na casa de algum parente. Só que as casas estavam lotadas, estavam cheias. A viagem deles foi mais longa do que o normal, porque Maria estava grávida. Finalzinho de gravidez, então o ritmo foi mais lento. Então, quando eles chegaram lá, estavam no final da fila. Não encontraram um quarto, uma hospedagem. Então, o que eles encontraram? Olha, as pessoas olharam para aquela situação, o que eu posso fazer? Eu não posso botar quem já está dentro para fora para botar vocês. Então, resolveram, conseguiram, nós temos aqui uma estrebaria.
Foram lá, limparam, deram uma ajeitadinha, mas é o que nós temos. Mas serviu para abrigá-los ali. Mas Maria, quando foi visitada pelo anjo, e o anjo anunciou que o seu filho seria rei, filho do Altíssimo, do Deus todo, será que ela, na mente dela, ela imaginou que o Filho de Deus, esse ente santo que haveria de nascer, iria nascer numa estrebaria? Foi o que pensou na cabeça dela? Não. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós não entendemos. Muitas vezes as adversidades, as dificuldades que nós passamos. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. O Filho de Deus, a mãe de Jesus, o pai terreno passaram por adversidade, por dificuldades. Mas Deus o tempo todo ali cuidando e zelando dele. Esse tipo de pensamento é para gerar em nós também uma confiança. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos expectativas, desejos, anseios, que sejam dias bons. Mas isso está nas mãos do Senhor, cabe ao Senhor. Versículo 4, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então tinha que ir com mala e cuia. Maria, fica aqui que eu vou lá. Não, tinha que ir a família dele. Eles estavam casados. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito. Olha só, filho primogênito. Ela não deu à luz ao seu filho unigênito. Ela deu à luz ao seu filho primogênito. Se Jesus é o primogênito, é porque teve outros filhos depois dele. Deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E ali próximo de Belém, aí nasceu Jesus. Jesus foi colocado, foi enrolado em faixa, o bebezinho recém-nascido ali numa manjedoura, local onde se coloca alimento e água para os animais. Improvisaram um bercinho para Jesus. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, teve como berço uma manjedoura. Um berço improvisado. Mas isso não foi problema para Deus, nem para José, nem para Maria, e muito menos para Jesus. Ele não nasceu traumatizado com essa história. Poxa, eu sou filho de Deus, eu poderia ter nascido num lugarzinho melhor. E às vezes a gente fica traumatizado com determinados, com complexos de inferioridade. Ah, Deus não me ama. Por que Deus não me ama? Por que Deus não te ama? Ah, porque, olha, meus pais eram muito pobres, eu não tinha berço, improvisaram uma manjedoura como berço para mim. Gente, estão entendendo? E ali próximo dessa manjedoura, um pouco destacado da aldeia, encontrava-se um grupo de pastores. Havia naquela mesma região, versículo 8, pastores que viviam nos campos, guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Isso mostra que não foi em dezembro, porque dezembro em Israel é inverno, e ninguém vai ficar pastoreando o rebanho à noite no inverno. Devia ser da primavera para o verão. Versículo 8, finalzinho, vigílias da noite. Versículo 9, então, os pastores estão lá pastoreando, cuidando das ovelhas. De repente, versículo 9, e um anjo do Senhor desceu
aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Você não ficaria? Você está lá no meio do campo, com o seu grupo de amigos, de pastores, cuidando das ovelhas, as ovelhas estão dormindo, de repente aparece um anjo, cercado de luz. Eles ficaram, o que é isso? Se fosse hoje, eu ia dizer que é algum extraterrestre, um fantasma, alguma coisa do tipo. Era um anjo. Ficaram cheios de medo. Grande temor, grande temor. Não foi um temorzinho, não. Ficou um agarrado com o outro, tremendo ali, com medo. O que é isso? Grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temas. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Boa nova é o significado da palavra evangelho. Boa nova da grande alegria. Que o Senhor dará para todo o povo. Notícia para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu hoje. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, aí quando o anjo terminou de falar, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, eles foram agraciados com um coral de anjos, de graça. Você hoje para ouvir um coral aí, em um teatro, ouvir um grande coral, mundialmente famoso, você tem que pagar uma fortuna. Eles tiveram isso de graça. Um coral, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer o nosso bem. Deus quer o seu bem. Entenda isso. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. Versículo 15, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram o quê? Apressadamente, não perderam tempo. Nós às vezes somos informados a respeito de Jesus ou de algo maravilhoso que Deus nos informa. E qual é a nossa reação? Não temos pressa. Amanhã eu vejo isso. Semana que vem eu resolvo isso. Nasceu hoje? Amanhã durante o dia. A gente vai. Afinal de contas, vai dar muito trabalho agora de noite, a gente vai ter que acordar as ovelhas, porque a gente não vai poder deixar as ovelhas aqui. A gente vai ter que acordá-las. As ovelhas são lentas, são preguiçosas, e nós somos ovelhas, lentos e preguiçosos. Vai dar trabalho a gente descer e com ela. Não, mas vamos agora, não vamos esperar o dia nascer para fazer isso, não, vamos agora. E foi o que eles fizeram. Versículo 16, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, exatamente como o anjo lhes informou. E vendo, aí eles viram, o que eles fizeram? Foram os primeiros evangelistas da Bíblia, foram esses pastores de ovelha. Evangelizaram quem? A aldeia de Belém. E vendo, o que eles fizeram? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Esses pastores começaram a falar para a população de Belém o que havia acontecido. Olha, nós estávamos no campo pastoreando, apareceu um anjo, falou isso, de repente uma milícia de anjos cantando, glória a Deus nas alturas. Foi algo extraordinário, eles, nos detalhes, anunciou para o povo de Belém. Versículo 18, e todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, ficaram admirados, todos. Maria, novamente aqui, pensando, ponderando, analisando. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, Maria agora tem, guardando e meditando no seu coração, as palavras que o anjo disse a ela,
O que o anjo disse para José em sonho e que José contou para ela. As palavras, a reação de Isabel, quando ela foi visitar Isabel e João Batista ainda no ventre, a reação, ela está meditando. As coisas estão acontecendo e ela está meditando, ela ouviu o relato aqui desses pastores e também está meditando. As coisas estão, acontecendo. Não há sombra de dúvida. São muitas evidências, provas incontestáveis da mão de Deus, da ação de Deus, da intervenção de Deus na vida dela, de José, seu marido, e principalmente na vida do seu filho, Jesus. Ela não tem por que duvidar, mas Deus continua dando provas para ela e para José do seu amor, do seu cuidado, e de que as promessas dele não caem por terra. Ok? Lucas 2 ainda. Versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. O anjo deu essa informação, tanto para Maria quanto para José. O nome vai ser Jesus. Passou 8 dias, ele foi circuncidado, ainda em Belém. Ainda em Belém ele foi circuncidado, ao 8º dia. Aí temos agora um salto aí de mais ou menos 33 dias agora, um mês depois. Passados os dias da purificação. Os dias da purificação era, para os meninos, os primeiros 7 dias, mais 33 para a recuperação física da mulher. Então, passado 40 dias, eles foram agora para Jerusalém, para apresentar o menino no templo. Apresentar o Senhor. Ah, mas, poxa, Maria, não tem necessidade. Ele é o próprio Filho de Deus. Para que levar o Filho de Deus no templo para apresentar? Não faz sentido. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Ele foi circuncidado como todo menino, conforme a lei. E foi levado pelos seus pais e foi também apresentado um sacrifício, segundo a lei, que era um par de rolas ou 2 pombinhos. O Filho de Deus não precisa apresentar oferta, mas ele apresentou, porque ele tinha que cumprir a lei. E nós, às vezes, achamos que nós não precisamos. Nós somos os lindinhos e queridinhos, os fofinhos, os bonitinhos de Deus. Então, a gente pode, sabe? Se o Filho de Deus cumpriu a lei e obedeceu a Deus Pai em todo, por que nós podemos pensar que nós não precisamos? Esse pensamento não é de filhos de Deus. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Então, Simeão era um homem justo e piedoso, orava e aguardava pela consolação de Israel, pelo Messias, e diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, era um homem cheio do Espírito Santo. Olha que Atos 2 ainda vai acontecer aí daqui a 30 anos pelo menos, mas o Espírito Santo já estava sobre a vida de Simeão. Movido pelo Espírito, olha que coisa interessante, movido pelo Espírito foi ao templo. Quantas vezes somos movidos
pelo Espírito Santo a ler a Bíblia, mas nós não lemos. Vamos fazer outras coisas. Afinal de contas, trabalhei a semana toda, o dia todo, agora estou cansado. Vou relaxar aqui em frente da TV, vou assistir uma partidinha de futebol, vou assistir um filmezinho. Olha, se você não leu a Bíblia, não foi porque o Espírito Santo não te moveu, ele te chamou, ele te convidou. Só que eu, assim como vocês, ignoramos. O Espírito Santo nos move a orar. Levanta daí, rapaz, vai orar. Mas a gente não vai. Vai para o culto. Vai ouvir a palavra. Mas não vamos. Somos movidos pelo Espírito Santo. A culpa não está em Deus. A culpa não está no Espírito Santo. A culpa está em nós. Mas para a felicidade de Simeão, ele não foi negligente à voz do Espírito Santo. Ele ouviu, ele foi movido e ele foi. Se ele não fosse, ele ia perder a bênção. Aí ele ia morrer, sem que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, ele ia poder botar a culpa em Deus. Falou, não, olha só, você lembra naquele dia que eu te movi, te mandei lá no templo? Era justamente para você ver o meu filho, só que você não foi. Você tinha outras coisas mais importantes para fazer, perdeu a bênção. E quantas bênçãos nós, você e eu, perdemos por sermos negligentes à voz do Espírito Santo? Verdade é essa. Mas para a felicidade e alegria de Simeão, ele foi movido pelo Espírito e ele foi. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha só, quantos casais naquele dia levaram meninos no templo para circuncidar? Muitos. Ou vocês acham que no dia que Jesus nasceu, lá em Belém, só nasceu Jesus, não nasceu mais menino nenhum, em Israel todo, não nasceu mais menino nenhum. Só nasceu Jesus. Então Simeão está lá esperando, aí não chega, aí de repente vem José e Maria, bom, é esse, só pode ser esse, é o único que está aqui. Não, tinha muitos casais e muitos meninos para serem apresentados. Mas como homem de Deus, justo e cheio do Espírito Santo, ele foi preciso, é aquele ali, é aquele casal ali. Ele não ficou em dúvida, será que é aquele ali? Será que é aquele outro? Não, aquele ali, os pais... Não, aquele ali, o pai é carpinteiro, não pode ser. Ficou esperando, de repente, casais com vestes mais nobres, mais dignas. Não. Não olhou com os olhos naturais, com os olhos carnais, mas com olhos espirituais. E ali vem um casal de pessoas humildes e simples, carregando um menino. E o Espírito Santo falou para ele, é aquele ali. Ele não questionou. Pô, mas esse aqui... filho de pobre? Não. Ele foi na direção... Imagina também o susto de José e Maria. Entre aspas. Um velho maluco cerca eles na entrada do templo. Maravilhado ali. E pega... E Maria entrega e ele pega o menino no colo. Versículo 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, pegou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, agora eu posso morrer feliz, Senhor, pode me levar, não falta mais nada na minha vida. Pode levar em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os teus olhos já viram a salvação de Deus? Ou você ainda está esperando por uma salvação? A tua e a minha, a nossa salvação é Jesus. Isso nós vemos nas Escrituras. Podemos pegar Jesus nos nossos braços e louvar a Deus pela revelação escrita, movidos pelo Espírito Santo. E ele feliz da vida.
pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e qual preparaste diante de todos os povos. E ele continua falando, maravilhado. E José e Maria estão ouvindo ali, os olhos arregalados. Versículo 33, estavam o pai e a mãe do menino, o quê? Admirados do que dele se dizia. De quem? Do que se dizia a respeito de Jesus. Mais uma profecia, mais algo a respeito, para ser acrescentado à lista das coisas que Maria guardava no seu coração e ficava ponderando. Mais uma coisa, mais um detalhe. Anota aí, José, escreve aí, registra aí. Terminou, Simeão os abençoou. Simeão era folgado, né? Ele está diante do pai e da mãe do Salvador, e ele não pede para que Maria e José orem por ele, não, ele abençoou. Ele orou pelos pais, que Deus dê a vocês condições de criar esse menino, que abençoe, que dê sabedoria. Abençoou. Movido pelo Espírito Santo. Às vezes, nós ficamos esperando ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Mas você já é abençoado. Então não fique esperando por mais bênçãos. Abra o teu depósito de bênção e abençoe-o. Ore, interceda. Por aqueles que você acha que não precisam ser abençoados, que não precisam da tua oração, da tua intercessão. Façam como Simeão. Simeão os abençoou e disse a Maria, agora ele se volta para Maria, a mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Opa, agora o negócio já começa a estreitar. As palavras que estão sendo proferidas a respeito desse menino já não são tão positivas. Tem aí algo, por um lado ela é positiva, mas também é negativa. Esse menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel. E ele será alvo de contradição. E não foi o que aconteceu com a vida de Jesus. Só que Maria não tem a visão, o conhecimento do que haveria de acontecer ao longo da vida de Jesus, que nós já temos pelas Escrituras. Então, isso aí já foi uma palavra um tanto, né, ela está sendo advertida, já está começando a ser preparada. Também uma espada, olha só, qual a mãe que quer ouvir isso? Né? Então, Simeão chega, pega o menino no colo e louva a Deus e glorifica a Deus e fala coisas maravilhosas, abençoa o casal, ora pelo casal, e agora, em vez dele fechar com chave, ele vem com uma palavra, poxa, era para ter colocado tudo por terra, porque ele diz assim, olha, e também uma espada transpassará a sua própria alma. Que isso, está amarrado. Em nome de Jesus, espada nenhuma vai transpassar a alma do meu filho. Que história é essa, seu velho maluco? Não é a reação que nós temos, às vezes, quando nós ouvimos da parte de Deus uma palavra, uma advertência que nós não queremos ouvir, mas é necessário ouvir? Mas a gente sempre reage, dá um passo para trás, já fecha a cara, até então era só sorriso. Mas o Evangelho, a vida com Cristo, ela é de bênçãos. Mas lembra do que eu falei há pouco, a respeito do dicionário de Deus? Aquilo que nós entendemos, que o mundo entende como bênção, muitas vezes não é. E às vezes aquilo que nós entendemos como algo ruim, lá na frente vai redundar em bênção.
Bênção não no sentido terreno natural, mas espiritual e eterna. Porque o reino de Jesus, o reino de Deus, não é deste mundo. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Porque os pensamentos do coração, só Jesus para conhecer. Quantas pessoas nós temos aqui? Jesus conhece o pensamento de cada um de nós, dos nossos corações. Ele conhece. E isso vai servir para manifestar o que está no nosso coração. Se de fato somos crentes ou apenas de fachada, apenas de aparência. E aí eles estão saindo do templo. Apresentaram, sacrificaram ali as rolinhas. Agora se depara, depois do velho maluco, vem uma velha maluca, para completar a dupla. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançadas em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta, a Ana, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Não quer dizer que ela vivia no templo, mas que ela não tinha hora para ir. Ela ia de manhã, ela ia de dia, ela ia de noite. Ia lá, adorava, depois voltava para casa, fazia suas coisas, cuidava das suas coisas, depois retornava. Durante esses 7 anos que ela foi casada, provavelmente teve filhos. Porque naquela época era assim, casou, em um ano já estava tendo filho, no ano seguinte outro filho, né? Se a mulher fosse fértil, não tivesse nenhum problema, era um filho atrás do outro. Mas os filhos já estavam crescidos, já eram adultos. E o que ela fazia, como viu? Ia para o templo, adorar. E chegando naquela hora, e ela está chegando naquela hora, quantas vezes nós perdemos a bênção porque nos atrasamos? Ela chegou na hora certinha. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. A todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ok? Então, eu estou relatando esses fatos para nós entendermos o que está se passando agora no coração e na mente de José e Maria. Isso está sendo acrescentado. Somando-se a isso, tem a visita dos magos. Mateus 2, 1, depois de 9 a 12. Eu não vou ler, porque já conhecemos bem, o tempo não nos permite. Mas somado a isso, então eles foram em Jerusalém, apresentaram Jesus e retornaram para Belém. Então, na verdade, quando os magos visitaram José, Maria e Jesus, não foi na manjedoura, já foi numa casa. Jesus já tem mais de 40 dias de nascido. Já tem alguns meses até. Ok? Então os magos vêm do Oriente. Dizem que da Babilônia, porque os babilônicos é que se dedicavam a estudar os astros. E aí eles veem a estrela. A estrela não é o GPS do Google, ou tem aquele outro aplicativo, Waze. Não é, que vai precisão, certinho. Eles viram a estrela na direção de Israel. Eles partiram na direção de Israel. Foram seguindo a estrela. E a estrela não era assim, tipo, né, ela não ia passeando, ela apontava, ela estava ali, então eles iam na direção da estrela. Essa viagem deles levou algum tempo. A estrela se apresentou para eles não quando Maria estava grávida, mas quando Jesus nasceu.
Então, o tempo que eles saíram da terra deles até chegar em Israel, e eles não foram direto para Belém, eles foram para Jerusalém. Porque o rei de Israel, na mentalidade deles, teria que ter nascido em Jerusalém, que era a capital de Israel. E aí eles chegam lá, tem aquela situação com Herodes, Herodes dissimula, né? Não vai, encontre ele, que eu também quero adorar, mas conversa fiada. Ele queria descobrir quem era esse menino para poder mandar matar, porque Herodes já havia mandado matar algumas das suas esposas, já havia mandado matar filhos até. Para matar o filho de um desconhecido, para ele não ia custar nada, né? Era um bárbaro, um louco. E aí, os magos chegam para José, mais um conhecimento para Maria guardar no seu coração. Os magos vão e presenteiam, né, o casal com ouro, incenso e mirra. Deus provendo, por intermédio desses magos, proventos. Por quê? José e Maria, Deus antecipando. Deus está para enviar José e Maria para onde? Para o Egito. Eles iam precisar o quê? De recursos para poder sair para o Egito, uma terra estrangeira, chegar lá, se estabelecer, se manter, até que José arrumasse algum emprego lá, alguns trabalhos como carpinteiro. Mas, enquanto isso, eles iam precisar comer, se manter, se sustentar. Deus usa os magos para prover o sustento para José, Maria e seu filho. E aí, depois que os magos vão, diz Mateus capítulo 2, que Deus fala com José novamente em sonho, dizendo, retira-te, vai para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Vocês conhecem a história da matança também. Mas esses fatos estão se desenvolvendo e Maria está guardando no seu coração. Lá do Egito, eles ficaram sabendo do que aconteceu em Belém. Ficaram sabendo. E havia um misto de sentimentos. Se por um lado havia a alegria do menino ter a sua vida preservada, ficaram também arrasados, tristes. Porque quem não ficaria com uma notícia dessa, uma barbaridade dessa? Então se alegraram pelo seu filho, mas choraram e plantearam por causa daquelas crianças inocentes que foram mortas por um louco tentando alcançar Jesus. Lucas 2, 41 ao 52, fala, aí eu já estou aqui resumindo, estamos em contagem regressiva já. Daqui a pouco os músicos vão subir aqui, vão começar a tocar para me dizer, acabou teu tempo, desce. Então, em Lucas, capítulo 2, fala daquela situação de Jesus no templo. Aí já se passaram aqui, 12 anos. Lucas dá um pulo do 8º dia de nascimento de Jesus, quando Jesus é apresentado no templo. Depois, na sequência, já se passaram 12 anos. E Lucas diz que, de ano em ano, os seus pais sempre iam de Nazaré para Jerusalém, na Páscoa, no período da Páscoa. E juntava, né, a turma, a parentada, os vizinhos, os amigos, eles faziam uma romaria, e ao longo do caminho iam cantando aqueles salmos de romagem, iam cantando, compartilhando ali, caminhando, de noite formavam um acampamento, era um momento de comunhão e também de segurança, porque viajar em grupo era mais seguro do que viajar sozinho, né? E aí eles foram para Jerusalém, participaram da festa da Páscoa e voltaram. E no meio daquele multidão, os adultos iam na frente conversando, as crianças brincando, atrás, correndo, aquela coisa toda. Chegou no final do primeiro dia de viagem, cadê Jesus? Né? Aí virou para os irmãos de Jesus, para Tiago, José,
Simeão, Judas, cadê seu irmão? Cadê Jesus? Ah, não sei não. Ficou naquela, procuraram Jesus e começaram a procurar Jesus e não acharam. Ficou em Jerusalém, se perdeu da gente. Jesus se perdeu. Aí voltaram. Foi um dia para ir, um dia para voltar e um dia em Jerusalém procurando por Jesus. 3 dias depois encontraram Jesus no templo, entre os doutores, entre os professores, os mestres lá, que estavam admirados com a sabedoria de Jesus. E eles ficaram maravilhados, chegaram e a mãe de Jesus, menino, o que você faz? Isso quase me mata do coração. Eu e teu pai aqui aflito procurando por você e você aqui nessa tranquilidade. Aí Jesus vira para ela e fala, mãe, você não sabe que cabe cuidar das coisas da casa do meu pai? E ela tinha falado, eu e teu pai, falando de José. Ela disse, mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas da casa do meu pai, do Pai Celestial. E o texto diz que Maria guardava, ponderava, pensava nessas coisas. Mais um fato. Mas vocês acham, sinceramente, isso aqui é um fato que está registrado, mas que ao longo desses 12 anos, no contexto familiar, do dia a dia, da casa, não aconteceram outras coisas que fizeram com que Maria se espantasse com esse menino que crescia em sabedoria, estatura e graça? Ela via que, de fato, o seu filho era mais uma comprovação de que era algo especial, esse menino. Só que o que acontecia nesse contexto familiar, a Bíblia não registra. Existem algumas histórias, alguns mitos, alguns folclores, mas isso não é bíblico. Então, não devemos nos atentar ou dar importância a esse tipo de coisa. Depois dessa situação de Jesus aí, com 12 anos, nós vamos ter agora um pulo de 18 anos. Jesus agora está com 30. Não é mais um menino de 8 dias, não é mais um menino de 12 anos, agora já um homem com 30 anos, quando ele sua mãe, né? João é muito claro nisso, muito preciso, João 2 fala, Maria, por que ele fala que Maria estava presente? Porque Maria vai ser o pivô, o agente de um milagre que vai acontecer ali. Então ele fala, estava presente nesse casamento, Maria, sua mãe, Jesus, seus irmãos e irmãs e seus discípulos. Estava a turma toda lá nesse casamento. Provavelmente era gente da família, né? Um casamento de alguém da família. E aconteceu de acabar o vinho. Maria, quando soube, chegou para Jesus e falou assim, acabou o vinho acabou. Mas existe formas de você dizer que a comida acabou, que a bebida acabou, apenas como um comentário. Mas Jesus entendeu que ela não estava fazendo um comentário, que ela estava intercedendo. Jesus, faz alguma coisa. Da onde que ela tirou essa ideia? Isso nos faz entender que ao longo dos 30 anos, Maria presenciou, testemunhou determinadas coisas que a Bíblia não registra, que deu a ela a ideia, a certeza de que Jesus tinha condições de intervir, de fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Aí Jesus vira para ela assim, mulher, o que tenho eu contigo? Porque ele entendeu. Olha, como toda boa mãe, e que as mães me ouçam agora nesse momento, total atenção das mães, e como toda boa mãe, Maria queria colocar o seu filho em evidência. Afinal de contas, ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para sentar no trono de Davi. Meu filho já está com 30 anos. Já está na hora, meu filho, de você pensar em arrumar uma moça para casar, para ser a sua rainha. Mostra, revela-te ao mundo, meu filho. Quem é você? Está na hora. Não tem mais por que se esconder, não tem mais por que se ocultar, nós não temos mais por que fugir.
Aí Jesus vira para ela: o que eu tenho contigo? Esse teu pensamento aí, mãe, está fora do projeto do Pai para a minha vida. Ela agiu como toda mãe agiria. E ela colocou o seu filho numa situação embaraçosa. Porque ela não falou isso no particular, ela falou isso assim em público. E aí Jesus, como um filho que honra, pensou: bom, eu vou intervir, eu vou fazer aqui o que eu tenho, o que minha mãe está me pedindo, porque eu vou fazer de um jeito que não vai me atrapalhar, também não vai me complicar. E aí ele fala num reservado, né? Gente, outra coisa, Jesus faz os milagres dele, mas ele não sai por aí anunciando, tocando trombeta. Quantos milagres Jesus realizou? Falou assim: olha, não diga nada a ninguém. Não fale nada para ninguém. Porque é diferente. Às vezes nós realizamos coisas e fazemos propaganda. Aí Jesus: eu vou abençoar esse casal que nos convidou para o casamento deles, para que não haja tristeza, para que não haja vergonha, para que não haja decepção. Mas eu vou fazer de um jeito em que eu não crie estardalhaço. Porque não é chegada a minha hora de eu me manifestar publicamente. Não chegou a minha hora. Eu vou aguardar a minha hora. E aí, com esse fundozinho musical fica lindo, né? E aí ele chega para o céu: enche essas talhas aí com água, 12 talhas, 40 litros mais ou menos, vinho pra caramba, né? Agora vai servir lá pro mestre Sala. Então ela serviu. Que vinho maravilhoso. E João diz que só quem sabia, quem ficou sabendo foi os servos ali e os seus discípulos. Não fala nada para ninguém. Isso aqui é um segredinho nosso. E aí vai, queridos. Agora pensa. Pensa a respeito dos irmãos de Jesus. O que nós temos a respeito dos relatos de Jesus? Tem uma situação, eu vou falar porque fica registrado, depois vocês têm condições de ouvir na mensagem no Facebook, no YouTube, procurar o texto. Marcos 3, 20, 22, depois do 31 ao 35. Jesus, depois de separar os seus discípulos, eles vão para uma casa e a multidão flui para essa casa, cerca e lota. E diz o texto que eles não têm tempo nem para comer. Aí diz o texto, em Marcos 3, 21, que os seus parentes, ouvindo isso, saíram para o prender. Porque diziam: está fora de si. Os seus parentes. Quem são os seus parentes aí de que Marcos está falando? Tios? Primos? Não. Aí lendo o versículo 31 ao 35, nós vamos descobrir de que parentes Marcos está falando. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Esses são os parentes. Que ouviram que Jesus estava numa casa com tanta gente, curando doentes, atendendo, que não tinha tempo nem para comer. Maria pensou: o que meu filho está fazendo? Está fazendo tudo errado. Ele não nasceu para isso, ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser servido e não para servir. Meu filho nasceu para ser cercado de gente, de pessoas nobres, de viver nos palácios, e não numa casa cercada de pobres, de doentes, de leprosos, cegos.
prostitutas e publicanos e pecadores que vão lá em busca de uma palavra de libertação, de salvação. Ele está fazendo errado. E foram lá para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Eu não estou inventando, está escrito aí na sua Bíblia, na minha Bíblia. E aí quando chegam na casa, eles não entram. Eles mandam chamar. Avisa Jesus que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui fora e querem falar com ele. Ele que pare de fazer o que ele está fazendo e vem aqui. Totalmente fora do contexto da vontade divina, da vontade de Deus e do plano de Deus para a vida de Jesus. É que Maria, apesar de todas as revelações que ela teve, ela ainda não havia compreendido a razão do nascimento do seu filho. Ela só vai compreender juntamente com os irmãos de Jesus, juntamente com os discípulos de Jesus, depois que ele morre e ressuscita. Aí ela vai entender. Mas até então não. Como que Jesus vai chegar para a mãe dele assim: mãe, olha, eu vim ao mundo, mas olha só, senta aqui que eu vou explicar para a senhora como é que vai ser. Eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas depois do terceiro dia eu vou... Qual seria a reação dessa mãe? Não, meu filho. Você acha que ela ia dizer assim: é isso mesmo, meu filho, vai lá para você ser preso, para você ser açoitado, para você morrer? Vai, meu filho, vai, que Deus te abençoe. Por isso que Jesus não pôde revelar para a mãe dele qual era o plano, o projeto do Pai para a vida dele, porque ela não estava preparada. Da mesma forma, Deus não fala, não revela determinadas coisas, nem boas e nem ruins, a respeito do nosso futuro, porque nós não estamos preparados, nem para ouvir as coisas boas, e nem para ouvir as coisas ruins. Porque ouvir as coisas boas vai nos tornar ansiosos. Deus prometeu, então vai acontecer amanhã, aí não acontece, não vai acontecer semana que vem, não acontece, porque Deus apenas, então ele não anuncia, para não gerar em nós uma ansiedade. E também não anuncia as dificuldades, às vezes, para que a gente se prepare, mas para que não fiquemos desesperados. E aí, Mateus 13, 55 e 56 fala a respeito dos 4 irmãos de Jesus, os outros filhos de José e Maria. Fala das suas muitas irmãs. José e Maria tiveram muitos filhos. Jesus está com 30 anos, José já morreu, Maria é viúva. João 7,5 diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vou fechar a Bíblia para vocês pensarem assim: está acabando. Não, está acabando sim. Criam nele. Os irmãos dele. Pensa, você nasceu num lar de pais crentes, filho de José e Maria, cujo irmão mais velho é Jesus. Você cresce nesse lar. E assim mesmo, quando você cresce, você não crê em Jesus. Como é que pode isso? E o que dizer a respeito dos discípulos de Jesus? Nós temos muitas informações a respeito dos milagres que os discípulos de Jesus não somente viram, mas como puderam participar. Milagres aí eu vou abusar agora dos adjetivos. Milagres extraordinários, magníficos, admiráveis, assombrosos, maravilhosos, fabulosos, fenomenais, incríveis, inimagináveis, que eles viram. Eles participaram. Eles oraram por enfermos que foram curados, oraram por endemoniados que foram libertos,
Mas com tudo isso, apesar disso tudo, eles criam em Jesus, eles criam. Mas no momento da adversidade, houve, no meio deles, não foi de pessoas estranhas, mas no meio deles, houve quem o traísse. Eles o abandonaram. E teve até quem o negasse. Portanto, queridos, o que podemos aprender com Maria? Essa mulher virtuosa, essa jovem virtuosa. Aprendemos que devemos crer nas promessas de Deus, sim, com fé e obediência, mas que não basta conceber Cristo nos nossos corações, pela intervenção do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode gerar Cristo nos nossos corações. Mas também precisamos deixar que Cristo nasça, cresça, se desenvolva e desempenhe o seu verdadeiro papel nas nossas vidas, que é o senhorio de Cristo. E deixar que Ele seja Senhor das nossas vidas. Que Ele tome as suas decisões e que a gente não use de manipulações da nossa parte, como fez Maria, para Ele transformar água em vinho. Não usemos dessa nossa intimidade com Cristo para tentar manipulá-lo, para transformar, mudar circunstâncias, mudar o outro. Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, muda o meu filho, muda o meu pai, muda meu chefe, muda o outro. Quando na verdade quem precisa ser mudado e transformado sou eu. Estão entendendo, queridos? Não vamos manipular Deus porque é impossível. A gente só vai passar vergonha com as nossas expectativas terrenas, com uma interpretação errada das promessas de Deus. E mesmo quando fazemos isso na melhor das intenções, se está fora do plano de Deus, desista, abra mão, submeta-se ao senhorio de Cristo. O que podemos aprender com os irmãos de Jesus? Que é maravilhoso, sim, é maravilhoso, é uma bênção, é um privilégio podermos nascer num lar cristão, com pais crentes, tendo Jesus como nosso irmão mais velho. É maravilhoso isso. Podermos frequentar como os nossos filhos, né? Uma verdadeira comunidade cristã, aprendendo da palavra, recebendo e aprendendo os ensinamentos e o bom exemplo de Jesus. De nada disso adianta, de nada, se não crermos nele de todo o nosso coração. Se ele não for o nosso Deus, Senhor e Salvador, mas apenas um bom modo de viver. Frequentamos a igreja porque é um bom lugar, um bom ambiente, com boas pessoas. Não pode ser isso. E com os discípulos de Jesus, podemos aprender e entender também que não basta fazermos parte desse grupo privilegiado de seguidores, de discípulos de Cristo, se nós não ouvimos os seus ensinamentos, as suas repreensões, as suas correções, a sua instrução. Porque todos nós, você e eu, precisamos aprender, precisamos ser repreendidos, precisamos ser corrigidos, precisamos ser instruídos. E praticar os mandamentos de Deus. E como isso é difícil? Praticar os mandamentos de Deus em perfeita harmonia com o amor e a justiça. O amor, muitas vezes, nos torna injustos. Muitas vezes a nossa justiça, o nosso senso de justiça faz com que
hajamos fora do amor de Deus. Então, queridos, que todos os dias da nossa vida, todos os dias, seja Natal, até que todos nós cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida